Mensagem do Céu. Sempre falo com as pessoas que no ambiente judaico as coisas são um pouco diferentes, queridos, porque nós nos entendemos todos membros da mesma família, e eu fico sem compreender porque no meio daqueles que acreditam que são filhos do pai por meio de adoção, por que é tão difícil amar um ao outro? Por que não se entendem como família, não é? É complicado. E hoje nós vamos tratar aqui uma pergunta que nos fizeram sobre Shaul HaShaliach, não é? Se Shaul HaShaliach teve escolha em se converter ou não, uma vez que Yeshua foi pessoalmente conversar com ele. Meus queridos, Yeshua não foi lá para converter Shaul HaShaliach, não é? A propriedade do que Yeshua foi fazer foi deter Shaul HaShaliach de matar pessoas que eram dele e estavam clamando por ele, não é? Vamos pegar aqui um texto bastante interessante de Atos 26, de 1 em diante, não é? Atos da Ruach HaKodesh, quem fez o curso já passou por isso, mas sempre vale a pena a gente trazer uma informação maior sobre isso. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Shaul, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Shaul HaShaliach, não é? O apóstolo Paulo, como você conhece, estendendo a mão, passou a defender-se nesse termo: olha, eu tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões dos judeus. Eu acho isso muito interessante, não é, queridos? A gente vê pessoas advogando sobre o judaísmo e não sabe o que é ser judeu, não tem a menor noção, não sabe nada dos nossos costumes, não sabe nada do que é ser judeu, mas ficam aí palpitando, não é? Falando coisas que não têm noção. Não é à toa que os judeus têm uma dificuldade muito grande de aceitar Yeshua como seu Senhor e Salvador. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar. Porque eu vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa de Deus que foi feita aos nossos pais, o qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejaram alcançar. E no tocante a essa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelo meu povo judeu. Porque se julga incrível para vós que Deus ressuscite alguém dentre os mortos, na verdade a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra esse nome de Yeshua, o Nazareno, como é conhecido. E assim eu procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, eu encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes eu dava o meu voto para o matar. Muitas vezes eu castiguei a todas as sinagogas e obriguei eles até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra ele, mesmo por cidades estranhas eu os perseguia. Com esse intuito é que eu parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles eu fui comissionado. E ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, então eu vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e eu caí como todos por terra, e eu somente ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica, em latim não, em grego não, em língua hebraica, como judeu que o é, não é? Em língua hebraica ele disse: Shaul, Shaul, por que você me persegue? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Yeshua a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais eu ainda vou te aparecer, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e os converterdes da treva para a luz da potestade de Rassatã, para nosso Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente a de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios,
que se arrependesse e se convertesse ao Eterno, praticando boas obras dignas do arrependimento, e por causa disso alguns dos judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Adonai, eu permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, o senão que os profetas desde Moshe disseram que iria acontecer, isso é, que Yeshua, que o Messias, deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios, ao povo de Israel e aos gentios. Como ele sempre disse, ao judeu primeiro e também às nações. Queridos, Yeshua foi ali deter Shaul de cometer uma grande chacina em Damasco. Ele estava enfurecido, ele disse que ele tinha ódio das pessoas, ele tinha uma visão de que essas pessoas estavam profanando o nome do Eterno. Yeshua apareceu ali para deter a Shaul Hachalir, não é o apóstolo Paulo. Esse foi o propósito primário do aparecimento dele para Shaul Hachalir. Se ele não tivesse se voltado em arrependimento, queridos, ele teria o mesmo destino de Sodoma. Não é? Em Gênesis 19, Bereshit 19, ao anoitecer vieram os dois anjos, dois mensageiros, os dois malachim, a Sodoma, e cuja entrada estava Ló, sentando-se esse, viu, levantou, foi ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, eis agora, meus senhores, vinde à casa do vosso servo e pernoitai nela, lavai os pés, eu levar-vos-ei de madrugada a seguires o vosso caminho. Então eles responderam, não, nós vamos passar a noite na praça. Mas ele instou muito e foram com ele na casa. Então ele lhes deu um banquete e fez assar uns pães asmos, eles comeram, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, e os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados se chamaram por Ló e disseram, onde estão os homens que entraram à noitinha na tua casa? Traze-o para fora, que nós queremos ter relações sexuais com eles. Saiu-lhes então Ló, a porta fechou após si e disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, eu tenho 2 filhas virgens e vos trarei, tratai-as como parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Então eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentou, só ele é estrangeiro, que veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? A ti, pois, nós vamos fazer então pior do que a eles. E o arremessaram, e se arremessaram contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló, e fecharam a porta, e feriram de cegueira todos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Queridos, Shaul podia ter resistido, todos os moradores de Sodoma foram feridos da mesma cegueira, não é? Mas eles ainda queriam encontrar a porta, não havia arrependimento naqueles homens, mesmo vendo, não é? Nossos sábios dizem que Ló voou, não é? Ele foi atraído de um modo a quebrar a gravidade, foi puxado para dentro, ele estava no meio daquela população. Nossos sábios dizem que os mensageiros malachim, eles puxaram ele de um modo sobrenatural, fizeram com que ele levitasse velozmente para a região da porta de dentro, tomou a Ló do meio deles, na verdade, não é? Então, queridos, é importante vocês compreenderem que em Sodoma e Gomorra ninguém se converteu, mesmo vendo algo sobrenatural como Shaul Hachalir viu. Atos 9:10 diz o seguinte, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, esse é um bom Ananias, né? O outro Ananias que nós falamos do estudo sobre o falso profeta, era um mau Ananias, né? Mas esse aqui é um bom Ananias. E disse o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, a casa de Yehudá Judas, e procura por Shaul, apelidado de Tarso, pois ele estava ali orando. E Tarso era o lugar de onde ele veio, não é? E ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então Ananias respondeu, Senhor, muitos de nós já têm me dito, não é, que este homem, quantos males ele tem feito, os santos teus em Jerusalém, e para cá ele trouxe uma autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Estava falando com Yeshua. Mas então Yeshua lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa e impôs as mãos sobre Shaul, dizendo, irmão Shaul,
o Senhor me enviou, a saber, o próprio Yeshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio da Ruach HaKodesh. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi imerso, e depois de ter se alimentado, então se sentiu fortalecido e permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, com os Talmidim, não é? Com aqueles que conheciam Yeshua para aprender mais. Toda a teologia dele estava furada, tinha um vácuo, um buraco, ele precisava reinterpretar tudo que ele já conhecia, como todos aqueles que são despertos para a verdade, às vezes até conhecem bastante as escrituras, mas não sabem interpretar, não é? Então, amado, Shaul estava 3 dias e 3 noites em jejum, queridos, chorando, me perdoa, me perdoa. Mas os de Sodoma continuaram procurando os homens para abusar deles. É importante vocês entenderem que Shaul escolheu obedecer, não é? Assim como os moradores de Sodoma escolheram não obedecer. Eclesiastes 12:11 diz o seguinte: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas por um único pastor. Essa é a palavra que Yeshua fala com ele. Dura coisa é você lutar contra o Eterno, contra um desígnio do Eterno, não é? Aguilhão era algo que ficava preso na cabeça do boi, e se o boi tentava virar de um lado para o outro, aquilo fincava os ferrinhos, não é? Então o Eterno está dizendo para ele, por meio de Yeshua, não é? Olha, dura coisa é você lutar contra a minha vontade. O que você está fazendo? Você está lutando contra o próprio Eterno. Aliás, Shaul se dizia criado aos pés de Gamaliel, e Gamaliel deu essa informação: olha, se essa coisa vem de Deus, por favor, não vamos lutar contra eles, porque nós vamos estar lutando contra o próprio Deus. Então Shaul deveria ter ouvido o próprio Gamaliel, que ele diz que foi criado aos pés de Gamaliel. Ele deveria ter ouvido o que Gamaliel disse, porque Gamaliel deu essa, nosso sábio Gamaliel. Nós temos tantos escritos de Gamaliel, não é? Que é como se pronuncia, não é? Mas olha só, dura coisa se você lutar contra a vontade do Eterno, como está escrito em Atos 26:14. Então, queridos, o problema é quando você vai lutar contra a vontade de Deus e ele vem, ele virá e vai libertar o seu povo sempre. Ele sempre vai agir assim. Ele sempre vai agir assim. Toda pessoa que quer lutar, né, trabalhar contra a obra do Eterno, uma obra de restauração, uma obra onde vai estar vindo sobre a vida da pessoa uma bênção que vem do próprio céu, do próprio Adonai Tsevaot, isso aí é lutar contra Deus, queridos. Olha, isso aí é muito complicado, não é? Nem Hassatan faz nada, queridos, contra o Eterno, não é? Ele tem que ir lá orar, posso, o Senhor permite, o Senhor deixa, não é? Eu acredito que todos nós deveríamos ler um pouquinho mais o Salmo 81. Eu quero ler para vocês uma coisa muito importante. Eu quero colocar um texto para vocês, não é? Salmo 81, versículo 8 em diante: ouve, povo meu, eu quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não é? Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste ante o dinheiro, não é? Ante o Deus estranho, não é? Está lá Perséfanes na capa, não é? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca, então eu te encherei, você vai falar segundo minha vontade. Mas o meu povo não quis escutar a minha voz, Israel não me atendeu, e assim eu deixei andar na teimosia do seu coração. Siga então seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse! Ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe se submeteriam, e isso então duraria para sempre. Eu o sustentaria com fino trigo, mais fino, e eu o saciaria com mel que procede da rocha, não é? O mel que o Hanão imersor podia provar. Não é, queridos? Olha só, amados meus, o Eterno tem chamado a mim e a você, queridos, para a gente buscar poder ouvi-lo, estar embaixo da autoridade dele, e ele vai abater os nossos adversários diante de nós, queridos. Nosso maior adversário é o próprio inimigo, queridos, o inimigo das nossas almas, Hassatan. O Eterno tem o desejo de ser favorável a você e a mim. Nós temos de fazer o que ele pede para a gente, o que ele ordena que nós possamos fazer, não é? E eu desejo de coração que nós sejamos daqueles que agem como Shaul HaShalir, e não sejamos como aqueles de Sodoma. Do contrário, nós vamos perecer exatamente como eles.
E todos aqueles que se opõem a uma obra do Eterno, queridos, cuidado, 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 porque o Senhor, Ele mesmo vai defender o seu povo, não é? Por isso a gente tem de orar muito por aqueles que nos perseguem, não é? Nós temos de abençoar e não amaldiçoar, porque dura coisa é lutar contra a vontade do Eterno. E certamente aguilhões virão nos pescoços dessas pessoas. Que nós possamos observar. Shaul teve sim escolha, claro, mas ele escolheu pelo bem. Mas os moradores de Sodoma não fizeram isso, lamentavelmente. Tá bom, meu querido e minha querida? שב חרחמה ידידי ושב חרחמה